Eu sou o pastor Vinícius, da Igreja Palavra do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vou deixar aqui uma mensagem que está no livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, a carta à igreja de Éfeso, que é uma das 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 1, está escrito assim: Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Aqui diz o versículo de número 1 de Apocalipse capítulo 2, que o Senhor Jesus, ele tem na sua mão direita as 7 estrelas, que muitos pensam que significa 7 anjos. Eu creio que significa os 7 pastores. Isso está no versículo 20 do capítulo 1. Diz lá, as estrelas são os anjos. Mas eu creio que o pastor é representado figuradamente pelo anjo. Entende? E os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Em algumas versões está castiçais, candelabros. Significa a mesma coisa. Então o Senhor Jesus, ele tem o domínio sobre as igrejas, porque as igrejas são dele. Eu creio que esse versículo de número 1, o Senhor já introduziu a sua carta, falando da sua autoridade sobre as igrejas. E a igreja nós sabemos que ela é fundada sobre Jesus Cristo. Ele é a base sobre a qual a igreja é fundada. Ele é o dono dela, ele é a cabeça dela. O versículo de número 2 diz: O Senhor, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que trabalhava, labutava, fazia a obra com perseverança, com persistência. Ela não podia suportar homens maus. Ela colocava à prova aquelas pessoas que se declaravam apóstolos e não eram, e eram mentirosos. Era uma igreja que ela averiguava, ela investigava. Então a igreja de Éfeso era uma igreja militante, operante. Uma igreja que realmente tinha responsabilidade para com a obra do Senhor. Não era qualquer um que chegava lá e dizia ser apóstolo e já ia exercendo o apostolado, não. Primeiro, ela examinava. É o que as igrejas também têm que fazer. E o versículo de número 3 diz: E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Quer dizer, uma igreja que perseverava. Uma das coisas que nós precisamos, sem dúvida alguma, para fazermos a obra do Senhor, é perseverança, persistência, permanência. E ela também sofria perseguições, tribulações, por causa do nome do Senhor. E não desanimava, e não cansava, e não esmorecia. A igreja de Éfeso, ela tinha uma qualidade tremenda. Ela fazia a obra com dedicação, ela era aplicada na palavra.
no ensinamento. Ela tinha ânimo, fervor para fazer a obra. Certamente nós encontramos essas características importantes na igreja de Éfeso, e é importante para qualquer igreja que queira vencer e fazer a vontade do Senhor. No verso 4, o Senhor apresenta sua queixa contra a igreja de Éfeso. Ela havia deixado o primeiro amor. O primeiro amor, nós entendemos que são as nossas primeiras obras, como fala o versículo de número 5. Quando nós nos convertemos, nós abraçamos a fé, nós falamos muito de Jesus, da palavra do Senhor, e nós precisamos de conservar isso em nós, porque as provações, as perseguições, se nós não vigiarmos, elas podem tirar de nós o primeiro amor. Então, era algo que a igreja de Éfeso estava fazendo de errado. Havia deixado o primeiro amor. Não se pode deixar o primeiro amor. Se a gente analisar a primeira epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 1, no verso 15, ali no verso 16, o apóstolo Paulo, ele estava orando, agradecendo a Deus pelo amor, pela fé da igreja de Éfeso, aquela fé maravilhosa que ela tinha. Só que com o passar do tempo, as provas vieram e foram vindo cada vez mais, e a igreja de Éfeso, ela se tornou uma igreja dura. É aqui que nós temos que trabalhar e vigiarmos para que não nos endureçamos com as perseguições e aflições, ao ponto de deixarmos o primeiro amor. E ela deveria se arrepender e praticar as primeiras obras. Senão o Senhor, o verso 5 fala, viria e puniria severamente a igreja de Éfeso. Haveria ali uma punição. Nós precisamos de entender que não basta apenas fazer a obra, tem que fazer a obra de forma correta, como a igreja de Éfeso estava fazendo, só que ela havia deixado o primeiro amor, e nós precisamos de fazer a obra do Senhor da maneira que Ele nos ensina. E o amor é o principal, é o dom supremo, que Paulo fala na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Nós não podemos fazer a obra por fazer. Temos que fazer com amor e por amor. Agora é lógico que para isso nós precisamos de orar, de buscar o Senhor, de vigiarmos, porque tem aqueles que nem estão fazendo a obra de Deus, como a igreja de Éfeso estava fazendo. Tem aqueles que talvez nunca praticaram o primeiro amor, ou nem conheçam o primeiro amor. Existe isso, mas nós precisamos de entender a mensagem enviada à igreja de Éfeso. O Senhor a puniria. Ele fala claramente no verso 5, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então o Senhor é aquele que move do lugar, caso a igreja não se arrependa. Ele pode tirar uma pessoa de circulação, caso a pessoa não se arrependa. É preciso de fazer a obra de Deus, mas fazer com amor. Verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Nicolaítas, provavelmente, era uma seita, um segmento dado aos prazeres carnais, contrários à palavra de Deus, contrários à vontade de Deus. Então, a igreja de Éfeso tinha isso a seu favor. Ela odiava, ela detestava a obra dos nicolaítas. Nós devemos entender com isso que nós também, como igreja do Senhor,
devemos odiar toda a obra da carne. Quantas pessoas hoje têm tentado introduzir o mundo nas igrejas? E isso já tem acontecido em larga escala. É terrível falar, mas é a verdade. Enquanto eu tiver força para falar, eu vou falar. E peço a Deus que me dê força, para que eu não me corrompa também. Essa é a realidade. E os nicolaítas, provavelmente, eles queriam associar a igreja ao mundo, as práticas sociais mundanas, as que são contrárias, é lógico, à vontade de Deus. Quantas pessoas hoje têm feito isso? A obra dos nicolaítas, a obra que Deus odeia. Nós precisamos de abominar todo tipo de obra contrária à vontade de Deus. Nós temos que lutar para que toda obra contrária à vontade de Deus não entre para a igreja. Versículo 7 último. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem fala é o Espírito Santo. E ele fala àqueles que têm audição espiritual. Quem tem ouvidos ouça. Quantas pessoas podem ouvir e não ouvem o Espírito Santo? A palavra, quando está sendo pregada, é terrível, né? Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa árvore da vida é aquela árvore que estava no jardim do Éden. Que quando ali Eva e Adão comeram do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, atentados ali por Satanás, para que eles não viessem e comessem do fruto da árvore da vida, para que eles não vivessem eternamente, o Senhor colocou querubins ao oriente do jardim. Ele colocou a lâmina de uma espada que se revolvia, se mexia por todos os lados, para que o homem não viesse e comesse do fruto da árvore da vida e vivesse, depois de ter pecado, eternamente. Essa promessa, ela está aqui na carta aos Efésios, à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus, ele restaurou essa promessa para o homem, para que nós tenhamos o direito que foi perdido por Adão, pelo pecado de Adão. Certamente nós precisamos de vigiar. Nós precisamos de labutar. A promessa aqui é ao vencedor. Nós encontramos essa expressão, o Espírito diz às igrejas, e ao vencedor, em todas as 7 cartas enviadas às igrejas da Ásia. Por quê? Para ser herdeiro, tem que dar ouvidos o que o Espírito diz às igrejas. E para tomar posse da promessa do Senhor, tem que lutar contra o pecado, contra o diabo e vencê-los no poder do nome de Jesus. Guarde essa mensagem no seu coração. Vamos fazer a obra de Deus, orando, clamando pela misericórdia de Deus para as nossas vidas, para que nós possamos fazer a obra de Deus com determinação, com qualidade, de forma bíblica e espiritual, e praticando o primeiro amor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus.